Salmos, número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, nosso coração é um lugar seguro. Nós podemos dizer como cristãos que nós devemos confiar em nosso coração, confiar naquilo que nós sentimos. Eu sei que isso parece um discurso muito comum para o nosso tempo, não é? Você ouve em filmes, em séries, em desenhos, o mundo dizendo, as músicas do mundo dizendo, confie no seu coração. Seja guiado pelo seu coração. Se o seu coração te pede algo, então faça, porque isso é o certo. E muitas vezes as pessoas realmente se entregam a isso. E muitas vezes até cristãos acabam se entregando a esse pensamento e de fato querendo fazer aquilo que é segundo o seu próprio coração. Esse é um pensamento estranho ao Evangelho, embora às vezes, pela misericórdia de Deus, de fato, nós conseguimos sentir algo que o Senhor mesmo produz, o seu Espírito produz em nós, ainda assim o nosso coração não é algo que nós devemos confiar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Jeremias 19, verso 9, por exemplo, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O profeta aqui, de fato, ele aplica um princípio ao povo de Israel, justamente porque eles eram conduzidos muitas vezes pelo coração e não pela palavra. Eles tinham a lei do Senhor, eles tinham sacerdotes, eles tinham profetas, eles tinham um rei ali. Ou seja, Deus estava operando o seu governo por meio daqueles homens, mas aqueles homens, muitas vezes, ao invés de ouvirem a palavra de Deus e confiar no Senhor, confiavam em seu próprio coração. A vontade falava mais alto. O desejo falava mais alto. Aquilo que era apresentado falava muito mais alto. E muitas vezes pecaram contra o Senhor e se corromperam. As pessoas amam depositar tudo no coração, tal como o povo muitas vezes, movido pelos sentimentos, fez. E nós como cristãos, também, irmãos, porque somos falhos, e não temos uma fé perfeita, não é? Quando nós pensamos em fé, naquilo que o Senhor nos deu como dom, todo dom que é perfeito vem de Deus, mas a fé que é esse dom, é um dom para um objetivo, para confiar na palavra de Deus. E então, quando chega em nossa parte, que é a parte da confiança, no que Deus ensina em sua palavra, nós falhamos muitas vezes. E também, às vezes, olhamos o sentir com o coração, os nossos sentimentos, como uma opção, não é? Como uma convicção pessoal, como os nossos pensamentos, e às vezes confiamos que isso deve guiar nossas vidas. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar mais lições preciosas, e devemos pensar sobre o que Ele quis nos ensinar, não é? Quando Ele conclui a oração do Pai Nosso. Hoje estamos passando para o dia do Senhor 52, o último dia do Senhor do ano. Graças a Deus, irmãos. Foi pela misericórdia dele, podemos ouvir durante todo o ano, desde o primeiro domingo de janeiro, pregações, não é, das doutrinas da palavra de Deus. E hoje estamos concluindo, não é, esse período, esse ciclo maravilhoso, gracioso do Senhor. No dia do Senhor 52, o último dia do Senhor, do nosso catecismo, nós lemos, eu vou apenas empreender a última resposta, a pergunta e resposta, que é a pergunta e resposta 29. Eu vou ler também a 127, na verdade, e a 129. Porque fala sobre a sexta petição, a última petição do Senhor. Diz bem assim: qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos, que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente
a nossos inimigos, até que finalmente alcancemos a vitória completa. E a última pergunta, então, a pergunta 129, o que significa a palavra amém? Estaremos concentrados mais aqui na pregação de hoje. Amém significa é verdadeiro e certo, pois é mais certo e verdadeiro que Deus ouviu a minha oração do que o sentimento que tenho em meu coração de desejar isso dele. Então, nesse último domingo, nesse último dia do Senhor, na pergunta 129, nós temos um princípio muito forte da palavra de Deus, da oração de Cristo. O que ele quer nos dizer com a palavra amém? Por que terminar com essa palavra? O sermão dessa manhã tem o seguinte tema, um tema simples: Deus é fiel. É sobre isso que se refere o amém. Eu sei que muitas vezes nós pensamos até que o amém significa uma outra coisa, mas aponta justamente para isso. E é sobre isso que está falando em sua oração. Ele termina essa oração fortalecendo no coração de seus discípulos a fidelidade de Deus. E nós vamos pensar então na certeza dessa oração. Vamos ler ainda um outro texto, apenas um versículo da segunda carta de Paulo. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, apenas o versículo 20. Segunda aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Só esse versículo, irmãos, é o suficiente e estará bem relacionado com o Salmo 23 também. A primeira parte, então, do ensino de Cristo, quando ele nos ensina a concluir uma oração com um amém, irmãos, é que nós não devemos confiar em nosso coração. Nós vamos explanar um pouquinho sobre essa questão de não confiar em nosso coração, para então compreendermos bem o significado desse amém em nossas vidas, certo? Não confiemos em nosso coração. Ouvimos então a palavra de Deus todos os domingos, não é? A cada domingo, duas pregações nós ouvimos, sem contar os nossos momentos particulares, devocionais, que nós também podemos refletir na palavra de Deus, orar e ler a palavra de Deus. Ouvimos o tempo todo a Escritura, a palavra de Deus. Isso é comum na vida de um cristão, ter uma vida envolta, não é, com a palavra, pensando na palavra. Tudo isso de fato é muito bom. Mas a pergunta para nós é, apesar de ouvirmos tanto a palavra de Deus, apesar de ouvirmos pregações sobre a sua fidelidade, sobre o seu cuidado, pregações sobre como Deus manifestou a sua glória para o seu povo no passado, e foi manifestando a sua fidelidade em cumprir todas as coisas, em toda a história da redenção, ainda assim é necessário perguntar e responder sinceramente para nós mesmos se é fácil confiar, não é, na palavra de Deus. Eu sei que talvez a primeira coisa que vem em nosso coração é claro que é fácil, não é? É fácil confiar. Nós somos crentes. Olha o nome, crente. Nós cremos. Nós confiamos em Deus. Só que isso é o discurso. Isso é o que nós falamos. Nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre nós temos essa força ou tamanha convicção de passar por certas adversidades ou de enfrentar situações difíceis de nossa vida ou na própria luta contra o pecado. Nem sempre é fácil confiarmos que o Senhor está cuidando da gente. Por mais que nós tenhamos conhecimento disso, então, veja, o conhecimento não se aparta de nós. Deus já nos revelou isso. Mas ainda assim, na prática da vida, às vezes, nós olhamos muito mais para as situações que estamos vivendo e nos esquecemos do que Deus disse. Isso pode acontecer com a gente. Um exemplo claro disso, e bastante rápido e imediato, é o exemplo de Pedro. Quando a tempestade estava ali, não é? O mar estava brabo, e Cristo veio andando por cima das águas, e Cristo disse a Pedro: venha. E Pedro começou a andar de verdade pela fé sobre as águas. Mas quando ele olhou para o lado, viu a situação, a circunstância, as ondas fortes, ele focou o coração dele nas ondas, esqueceu da palavra do Senhor. Cristo disse: venha, então venha. Ele começou aí, mas no meio do caminho, ele desceu. Não é? Ele não pôde suportar. É essa a situação que às vezes vem em nossa vida. E portanto, irmãos, Pedro naquele momento ele confiou não na palavra do Senhor, mas em seus próprios sentidos. Isto é, no seu próprio coração. Naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava contemplando, naquilo que ele podia medir, perceber. E esse é um erro que domina o coração das pessoas. Deus quer nos ensinar a olharmos para o Evangelho, para a palavra, para as promessas de uma maneira muito mais profunda, muito mais séria. De fato, é um grande desafio. Ser um cristão não é uma coisa fácil.
Andar pela fé não é uma coisa fácil. Eu diria, na verdade, é impossível, não é, que alguém possa andar confiando no Senhor sem que este mesmo opere em seu coração. É simplesmente impossível. Primeiro porque, em muitos aspectos, não tem o menor sentido. Não é? É Deus chamando Abraão e dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. É uma loucura. Porque você anda não por aquilo que você vê. Não fazendo as contas, não é, de como será no final, mas confiando na palavra de quem o chamou. E é um desafio para a nossa vida. Deus está nos desafiando nesse sentido a confiar no que Ele diz e não no que os nossos olhos veem. E muitas vezes a realidade que nós contemplamos é completamente distinta da verdade que o Senhor nos falou. Nós temos uma esperança em nosso coração, mas às vezes a realidade que nós vivemos é completamente oposta. E não parece que isso vai se solucionar. Esse é o nosso grande desafio. Numa hora como essa, nós podemos sentir de verdade em nossa própria vida que existe uma verdadeira guerra em nosso coração. Uma guerra terrível. Uma guerra de fé. Uma batalha que nós sofremos, que nós sentimos as dores causadas por essa batalha. Porque somos desafiados a confiar no que Deus diz. Promessas que têm a ver com o futuro, algo que nós não vemos. Ele diz que o reino está em nós e que o reino é como uma pequena semente que vai desenvolver e crescer e dominar todo mundo, mas nós não conseguimos ver ainda isso manifesto no mundo. E quando questionamos, quando perguntamos, ele fala: o reino já está entre vocês. E queremos ver alguma coisa. Esse é o grande desafio, irmãos. Apesar disso, essa guerra, ela é muito séria mesmo, e nós podemos testemunhar nossa própria experiência de vida, quanto sofremos às vezes por essa guerra. Quão é difícil muitas vezes permanecer firme em tudo isso, não sucumbir, mesmo às vezes vindo para a igreja, e alguns até estão tão abalados que até se afastam da igreja, até sentem vergonha, talvez porque estão apanhando mesmo de sua própria carne, como nós lemos nessa primeira pergunta 127, não é? Quando nós oramos que o Senhor nos livre, que Ele não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal. É uma oração sincera que devemos fazer reconhecendo que o tempo todo nós somos atacados pelo diabo, pelo mundo e por nossa própria carne. É uma guerra literal que nós estamos vivendo, mesmo que nossos olhos não vejam isso. Mas é uma guerra. E não há descanso da parte do inimigo. Ele provoca a nossa carne, ele usa mesmo o mundo, e assim nós estamos inseridos em um contexto completamente de guerra. É por isso que o princípio que isso nos ensina, que devemos aprender, irmãos, é que não podemos confiar em nosso coração, isto é, não podemos confiar naquilo que vemos. Eu sei que para algumas pessoas é difícil até entender isso, mas tem gente que confia demais nos seus próprios sentidos. Nós já aprendemos o princípio na Escritura que nós não devemos nos apegar demais aos nossos sentidos. Eles funcionam, sim, mas funcionam bem? Porque desde no dia que Adão caiu, que nós caímos em Adão, a nossa bússola quebrou. Ela funciona. Nós não podemos negar isso. Mas muitas vezes fica sem norte. Fica sem norte. Muitas vezes essa bússola aponta para o lugar errado e isso é o nosso coração. Por isso nós lemos, não é, um grande conselho do livro de Provérbios. Provérbios 4, verso 23, diz bem assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se há uma preocupação sobre nossas vidas, uma oração firme ao Senhor que temos que fazer, é que Ele guarde o nosso coração, justamente por nossa fragilidade. Justamente por nossa fragilidade. Um exemplo claro de como nós somos frágeis em nosso coração é quando nós somos bastante jovens, não é? E não temos maturidade, e naquele momento somos às vezes guiados pelas paixões. Ser guiado pelas paixões e ser guiado pelo coração. Observe quando os jovens estão apaixonados. E não somente jovens, há quantos homens ou mulheres deixando as suas famílias porque se apaixonaram por outra pessoa. E quando estão apaixonados, ou seja, estão sendo guiados pelo coração, pelos seus desejos, ficam cegos, não conseguem mais enxergar a verdade. Acabam jogando tudo fora por uma besteira, por uma tolice, por algo momentâneo, por um prazer ilusório.
Essa é a nossa fragilidade. É por isso que nós temos que aprender a guardar o nosso coração, a de fato não confiar que o nosso coração nos conduzirá ao caminho certo. Por isso a oração, não nos deixe cair em tentação. A sexta petição na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair. É um clamor ao nosso Pai, que nos livre. Porque reconhecemos as trevas do mundo. Reconhecemos justamente isso, não é? E isso é tão sério, que Cristo não apenas ensinou sobre isso, mas Ele mesmo orou a esse respeito. Em João 17, verso 15, é o que o Senhor ora ao Pai a nosso respeito. Ele fala: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A oração de Cristo não é que Deus nos tire do mundo. Nós estamos no mundo, inseridos no mundo. Nós fazemos parte da cultura. Nós não podemos nos apartar da cultura. Nós não podemos nos isolar e repetir o erro de muitos cristãos do passado, não é? Que se isolaram do mundo, achando que isso vai nos livrar de pecado, porque não vai, porque está em nós o pecado. Mas no mundo, no contexto cultural, não é? Vivendo em comunidade, em sociedade, temos que brilhar. E é neste mundo perverso, tentador, onde o diabo nos ataca, onde o mundo nos ataca, a nossa carne também é traiçoeira, o nosso coração é traiçoeiro. É neste mundo que Cristo está orando a Deus Pai, que nos livre do mal. Então veja como isso é importante e sério. Nosso Senhor orou esse respeito por nós, não é? Para sermos livres do mal, e Ele mesmo nos ensina isso. Ore, não é? Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ele tanto orou, como nos ensinou a orar, assim também, irmãos. Nosso coração, então, é traiçoeiro, é muitas vezes adúltero, quer enxergar uma outra realidade, não é? De uma maneira tão desafiadora, tão perigosa, que muitos cristãos vivem brincando com o pecado, como se isso não fosse fazer mal à sua própria vida. O mundo é assim. O mundo zomba dos perigos. Quer ver como o nosso coração é enganoso? É frágil. Observe o contexto cultural que nós vivemos. Vamos pensar um pouco em filmes, em séries, né? Coisas que nós gostamos. Entretenimento. Coisa que tem história. Que nós muitas vezes nos apaixonamos porque são muito bem elaborados, são legais, há toda uma arte, há toda uma cultura. E nós podemos aproveitar de fato e nos alegrar para a glória de Deus. Porém, às vezes, nós não percebemos e até excluímos a verdade de que essas coisas nos transmitem valores. Valores que, na verdade, quebram e são opostos aos mandamentos do Senhor. E, às vezes, sem perceber, por causa da fragilidade do nosso próprio coração, nós legitimamos o pecado. Nós estamos acostumados a olhar para os mocinhos dos filmes, não é? Aqueles que são os principais, não é? Na verdade, o destaque do filme é quem vai salvar a história. E admiramos, até mesmo os filmes de herói. E não atentamos para algumas coisas importantes. Aqueles mocinhos do filme, não é? Aqueles que nos inspiram muitas vezes, que foram feitos para isso mesmo, para ser os nossos heróis fictícios, para nos ensinar alguma coisa, são aqueles mesmos que, apesar de salvar o mundo no final, não é? Fornicam com a namorada, tomam a mulher dos outros. Essas coisas estão presentes nos heróis dos cinemas que nós assistimos. Isso está muito presente. E às vezes, por nossa fragilidade, o nosso coração nos convence que aquilo não é verdade. Ora, são atores, né? São meros atores, isso não é real. Irmãos, toda a história tem uma moral. E quando nós concordamos com a moral da história, estamos pecando. Não é que eu devo parar de assistir algumas coisas, eu tenho que ter um limite como cristão. Nem tudo eu vou assistir, não é? E se aquilo que tem para mim assistir for uma coisa muito ruim, que blasfema o nome do Senhor, é melhor que eu não assista, pela glória do nome de Cristo. Porém, eu não preciso me excluir da sociedade, eu posso assistir e desfrutar e aprender muitas coisas. Muitas coisas. Mas a maneira correta de assistir essas coisas é com uma mentalidade crítica. É reconhecendo o pecado. Porque, na verdade, essas séries e filmes são um espelho do mundo. Se você tira toda a magia, todos os efeitos, não é? São histórias de pessoas.
que traem, que mentem, que roubam. É a mesma coisa que acontece aqui. Aí às vezes nós nos escandalizamos porque o fulano, o beltrano ou o ciclano cometeu, sei lá, um ato terrível, foi imoral. E vemos a mesma coisa acontecendo em um filme e não discordamos do que está acontecendo no filme. Às vezes na roda dos amigos, daquelas pessoas até que não são da igreja, talvez a turma que vai para o cinema, a turma que assiste o desenho junto ou a série junto, que compartilha e critica o que está acontecendo, nós não expressamos uma opinião cristã sobre o que estava passando no filme. Nós falamos sobre a arte, isso é uma maravilha. Não é sobre a qualidade, sobre a fotografia do filme, sobre como as cenas foram bem cortadas e distribuídas, como os atores são bons, executam o seu papel com tanta fidelidade que, de fato, comove ou chama a sua atenção ou te incentiva. Tudo isso é bom e nós podemos, de fato, nos alegrar com isso. Mas muitos cristãos, enganados por seu coração, acabam se omitindo de dar opiniões acerca dos pecados que foram cometidos. E muitas vezes legitimam o pecado propagado no filme. Nós assistimos, mas como olhamos para o mundo e reconhecemos o pecado e dizemos está errado, é contra a lei de Deus, temos que fazer a mesma coisa quando assistimos. Se não fazemos isso, muitas vezes é porque deixamos o nosso coração nos guiar. E dizer bem assim, não se preocupe, isso não é real. É real sim, irmãos. Diz respeito à vida comum das pessoas. Há pecado, há acertos, há coisas que glorificam a Deus e que zombam de Deus. Está tudo ali. E temos que estar atentos, porque se nós não vigiarmos, de fato, estaremos deixando o nosso coração ser guiado por imoralidade. Infelizmente é assim. Nós não podemos subestimar o nosso coração. Ele é mau. Ele é mau. É por isso que o princípio de Provérbios é: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É melhor guardar o coração nesse princípio tão profundo de tudo que você deve guardar. Não é? Tem gente que quer juntar em celeiro, né? Tem gente que quer juntar grana, quer ter dinheiro no banco, investir no tesouro direto. Tudo isso é bom. Mas mais importante do que guardar esse tipo de coisa é guardar o coração. Porque é do coração que são as fontes da vida. É por nosso coração que nós somos, de fato, conduzidos a obedecer a Deus ou não. Isso é importante para nós, irmãos. Muito importante mesmo. A prova da nossa fragilidade, observe o que um hipnólogo faz com alguém. Tem até hipnose clínica, não é? Eu já assisti muitos vídeos sobre hipnose e é bastante interessante, na verdade. Você ri, não é? Não é uma coisa mágica, tem uma explicação científica para aquilo. Porém, você percebe que quando o indivíduo ele confia no hipnólogo, confia e entende o processo de hipnose, isso funciona. Não é brincadeira. Não é mágica. É apenas o convencimento da sua mente, é apenas você aceitar sugestões. Se você confia na pessoa e você aceita as sugestões que ela dá ao seu subconsciente, no fim você acaba fazendo o que ela está pedindo para você fazer, sentindo o que ela diz para você sentir, e até deixa de ver o que está diante dos seus olhos. Olha como isso prova cientificamente a fragilidade de nossa mente, de nosso coração. Nós somos assim, irmãos. É por isso que a alerta do Senhor é: não confie no seu coração. Se dizemos, como nós já lemos no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que de fato confiamos nessas palavras? Será que de fato olhamos para o foco que é o Senhor? Ou, diante dessas palavras, nós confessamos, não é? Nós reafirmamos as palavras, mas no mundo, na nossa vida comum, nosso dia a dia, essas palavras não são verdade. Confiamos mais nas sugestões do diabo, do mundo e da nossa própria carne. É isso que muitas vezes pega pessoas, pega cristãos. E por isso nós aprendemos que a nossa confiança deve estar em Deus e não no nosso coração. Então não é uma guerra fácil, porque eu estou vendo. Eu estou vendo coisas, eu estou sentindo coisas, eu estou ouvindo coisas. Tudo isso não é que eu posso interpretar pelos meus sentidos, me engana. É simples entender isso. Esse é um contexto muito difícil para nós. Não é uma coisa que o ser humano possa alcançar sozinho.
É por isso que crer em Deus é um milagre. É por isso que confiar no Evangelho é uma obra de Deus. Jamais poderíamos confiar nisso. Deus dá uma fé tão poderosa, tão profunda ao seu povo, e isso vem dele. Que apesar de nossas fraquezas, nós podemos nos agarrar de verdade. E ter convicção e certeza de que um dia estaremos com Cristo no céu. No novo céu e nova terra, desfrutando de todas as maravilhas que o Senhor reservou para nós. Confiar nisso é loucura. O ser humano até consegue expressar isso em histórias fantásticas, né? Em um mundo perfeito, em um paraíso, em uma utopia. Até consegue fazer isso de maneira artística, vamos dizer assim. Mas quando você fala, saiamos do mundo dos cinemas, dos desenhos, das histórias, e chegamos à realidade, ao mundo. No mundo, isso não é possível. Isso não é real. E então o cristão é visto como um louco. E o mundo está dizendo o tempo todo para a gente isso. Vocês são malucos. Né? Vocês estão completamente doidos. Vocês estão orando e cantando ao vento. Não tem ninguém aí ouvindo vocês. Tem um homem falando e vocês estão que nem malucos, acreditando que é Deus que está falando com vocês no meio da pregação, no meio da leitura da palavra. Não. São esses os ataques do inimigo contra a nossa vida. Tudo o que o diabo quer é que nós venhamos pecar. E o pecado que nós cometemos todas as vezes, cada pecado que nós cometemos, é por uma única razão. Porque naquele momento específico que pecamos, deixamos de crer. Vai? Ninguém vai pecar pela fé, vai? Entenda a situação. A convicção que uma pessoa tem para cometer um pecado é, na verdade, uma manifestação de incredulidade. Quando eu não creio que Deus está aqui, me vendo, sondando meu coração, eu peco. Porque se eu tivesse a consciência e, de fato, tivesse essa convicção de que Ele está aqui, eu temeria a sua presença. Então veja, o nosso pecado é cometido por incredulidade. E nós pecamos como cristãos também. E mesmo tendo fé que Deus nos deu, nós somos falhos. E também, em alguns momentos, toda vez que pecamos, não cremos. Veja o grande desafio que nós temos diante de nós. É por isso que Cristo está nos ensinando que a nossa confiança não pode ser em nós mesmos, em nosso coração, no que sentimos, no que ouvimos, no que, sabe, até mesmo nas convicções pessoais nossas, mas em Deus. E esse é o foco da oração. A oração nos ensina justamente isso. A oração do Senhor nos ensina a colocar o nosso coração no Senhor, não em nós ou no que sentimos. É por isso que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, como nós já lemos, porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo está falando sobre convicção. Em Deus está o sim e o amém. E esse amém aqui é algo muito importante. Às vezes nós olhamos para a palavra amém e pensamos que amém é simplesmente assim seja, né? Assim seja. Então terminamos a oração, assim seja. Mas às vezes interpretamos esse assim seja como sendo simplesmente uma convicção pessoal nossa, que depende de nós, apenas o nosso desejo manifesto. Amém, assim seja. Ou seja, que aconteça como de fato nós oramos. Nós cremos nisso aí. E nós queremos que isso aconteça. Então assim seja. Não é esse o ponto aqui. É por isso que quando o nosso catecismo fala sobre amém, a tradução que o catecismo usa não é assim seja, mas verdadeiramente, certamente. Esse é o significado dessa palavra. Nos dando o entendimento de quando Cristo nos ensina, ore, e quando vocês orarem, digam amém, é para que nós venhamos entender que esse amém, não é, significa que verdadeiramente e com certeza Deus ouviu a nossa oração. Esse amém significa a convicção de que Deus ouviu a nossa oração. Nenhuma de nossas palavras, ou às vezes as nossas orações em silêncio, que só o nosso coração fala, essas palavras não foram perdidas. Deus ouviu a nossa oração. É isso que o amém significa. É uma convicção em Deus e não em nós. É uma convicção de que Deus, o nosso bom pastor, ouviu tudo, cada uma de nossas petições. Ouviu o nosso clamor, ouviu as dores de nossa alma.
ouviu o nosso grito de socorro quando estávamos diante do pecado e caímos. Ele ouviu tudo isso. O nosso pedido de perdão a Deus, o nosso clamor a Deus, não é uma coisa vã, não é uma coisa inútil, não é algo que dependa do nosso desejo. Deus, eu quero ser liberto. Mas, veja, a fidelidade de Deus não está no que você deseja, está no que Ele disse. Então o amém significa isso. O Senhor disse que vai ouvir o seu povo, e Ele ouve o seu povo. É essa a convicção que nos é transmitida pelo salmista no Salmo 23. Não é? Ele não está expressando um desejo aqui, irmãos. Nós podemos expressar desejo, mas aqui no Salmo 23, a convicção do salmista mostra que o ponto aqui não é o seu desejo, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu preciso de um Senhor como esse. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, é uma certeza absoluta de que Deus é o seu pastor. É sobre isso que está ensinando. Uma confiança inabalável de que o Senhor cuida de seu povo. Uma confiança em Deus, não convicções pessoais. Todas as vezes que nós confiamos em nossos sentimentos, o diabo se aproveita disso. Ele sabe muito bem, ele pode não conhecer o que nós pensamos, mas ele sabe sim que nós somos fracos. Ele percebe muito bem as nossas fraquezas. E ele investe duro nisso. Por que ele tentou Eva daquela forma? E Adão ali? Estavam diante daquela árvore proibida. E o que o diabo fez? O diabo lançou sugestões. Não é? Ele pegou a verdade e a distorceu. Ele deu um outro caminho. Deus diz, é um caminho só, que é a obediência. O diabo diz, eu tenho um atalho, eu tenho uma outra forma, existe um outro meio. Quem disse que Deus tem a única solução para isso? E deu sugestões. E por essas sugestões eles foram tentados. E como a descrição no texto de Gênesis 3, quando Eva olhou, ele viu beleza naquela árvore. Ela viu beleza naquela árvore, talvez como nunca tinha visto antes da sua tentação. Ou seja, antes de estar ali diante daquela árvore, depois da sugestão do diabo, ela não tinha olhado aquilo ali de uma maneira pecaminosa. Ela tinha convicção do que Deus tinha ensinado. A lei, para eles, era bastante clara, não coma, senão vai morrer. Ela até repetiu isso para o diabo. Não é? Ela argumentou com ele, dizendo, não, você está errado. Deus disse que nós podemos comer todo o fruto de toda a árvore do jardim, menos dessa. E então o diabo pega isso e distorce. E a partir dali, aquela árvore que não era um interesse para aquele casal, se tornou aquilo que eles mais queriam. E o diabo conseguiu conduzir o seu coração. É por isso que a Escritura nos diz, irmãos, que Cristo, ele foi enviado, ele se levantou para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é isso, a enganação, a mentira, o conduzir o coração por um mau caminho. E foi isso que ele fez no início do mundo. E é por isso que o Senhor está nos ensinando a de fato confiarmos no Senhor. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É por uma convicção minha pessoal, é por um achismo meu, é porque simplesmente eu quero que ele seja meu pastor? Não, é porque ele é. E essa é a grande convicção. Não é? Essa é a grande convicção. Ele ainda diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Essa é uma convicção, não é, de que Deus faz essas coisas. Não é um desejo de que Ele faça, mas é a convicção de que Ele faz. O salmo está baseado nas promessas de Deus. A segurança do salmista, a segurança dos filhos de Deus é em sua palavra, é em suas promessas. É porque Deus disse que nós cremos. Nós não estamos fazendo figa para Deus fazer alguma coisa. Nós não estamos tentando fazer com que Deus age de maneira diferente. Quando nós oramos, não é para conquistar o coração de Deus. Isso é tolo. Há pessoas que pensam assim. Eu vou orar, porque Deus não quer fazer isso na minha vida, mas eu vou insistir tanto, eu vou clamar tanto, eu vou fazer um verdadeiro teatro. Deus, eu vou chorar diante do Senhor. Eu vou babar e suar, tanto chorar. Eu vou me deitar, sabe? Eu vou me derramar, eu vou me humilhar para ver se o Senhor me ouve. Não é essa a motivação da oração. Nós oramos porque sabemos que Deus ouve a nossa oração. Porque Ele prometeu cuidar de seu povo. Então a convicção está no que Ele prometeu em sua palavra, não no que nós queremos. E é isso que Ele está ensinando. Amém significa isso.
não é? Isso de fato é algo consolador para nós. Ele é quem nos guia para os pastos verdejantes. Quando eu oro a Deus pedindo pelo alimento, o salmista falando isso aqui, quando nós oramos, como Cristo nos ensinou, é como o salmista ora. Ele tem convicção que é Deus quem guia ele como uma ovelha aos pastos verdejantes. Ou seja, é Deus quem nos guia ao alimento melhor. É o Senhor quem cuida de nossas vidas. Nós já aprendemos isso em toda a oração do Pai Nosso. A providência de Deus. E essa é a convicção dele. Ele não está arriscando com Deus. E esse é um problema que muitos cristãos têm. Eles acham que arriscam com Deus. Não é? Arriscam com Deus. Não, irmãos. Deus tem uma vontade soberana. E a oração, não é? A bênção de podermos orar, é o Senhor dizendo: eu torno vocês participantes dessa minha providência. Eu quero operar. E eu ordeno que vocês orem por isso. Essa é a grande realidade. A nossa oração, então, está completamente alinhada à soberania de Deus, à sua providência. É por isso, é com essa convicção que nós devemos, não é, levantar nossa voz ao Senhor e orar. Com convicção de que Ele de fato prometeu e faz. Às vezes não de uma maneira que nós pensamos. É como um hino que nós cantamos, não é? Deus é quem nos guia, Deus é quem nos conduz, como Ele vai dizer aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor nos guia até os pastos verdejantes, nos guia até as águas tranquilas. A convicção do salmista é como, muitas vezes, essa música, esse hino que nós cantamos, não é? A graça resgatou um miserável como eu. Nós ficamos, às vezes, como a música diz: como eu cheguei aqui? Nós cantamos, nada bom existe em mim. Uma coisa que nós cantamos no hino é: só as trevas eu amei aqui. Como em Cristo hoje estou? Ou seja, nós não chegamos até os pastos verdejantes e as águas tranquilas porque nós somos inteligentes, porque nós entendemos que é o melhor. Nós não estamos servindo a Cristo porque no passado chegamos à conclusão lógica que o cristianismo era a religião melhor. Não é por causa disso. E se alguém está assim por causa disso, uma hora vai desviar da igreja. Essa é a grande realidade. Não é por causa disso. Mas a convicção do salmista, e é a nossa convicção, não é, que o Senhor está nos ensinando, e é o que nós cantamos desse hino, é que chegamos aqui pela graça do Senhor. É o bom pastor guiando o seu povo, a sua ovelha, as suas ovelhas. Chegamos aqui por causa de Cristo. Foi Ele quem nos conduziu à fé. Se você sabe do que você sabe hoje, não é porque você é bom, não, é porque Cristo te conduziu a isso. Se você pode olhar para a Escritura e ter uma esperança profunda no Evangelho, ou se você hoje, ao ler a Escritura, o conhecimento das doutrinas da Palavra de Deus, o conhecimento das doutrinas da graça, irmãos, a convicção absoluta de que você foi eleito por Deus na eternidade, de que Ele te conduzirá até o fim, de que esse mesmo Senhor pagou o preço por sua vida e te garantiu salvação com a obra da cruz, não é uma convicção baseada em lógica. Não foi o seu coração que te conduziu a isso, porque do contrário, o seu coração te conduziria à morte, te conduziria a confiar em você mesmo. Pessoas que estão repetindo, gritando: eu confio nas minhas próprias obras, eu confio naquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é o que eu vejo. Pessoas que estão confiando nisso não confiam em Cristo e, portanto, não foram guiadas por Ele. É por isso que continuam confiando em si mesmos. Mas se você não confia em você, confia unicamente em Cristo, e pode reconhecer e dizer que a salvação vem dele, unicamente dele, é porque o pastor, o bom pastor, te conduziu até aqui e continua te conduzindo. Essa é a convicção do salmista. Eu não estou desejando que o Senhor, Ele me conduza. Eu sei que Ele me conduz. Quando eu oro para que Ele me conduza, para que Ele me guie, é porque eu sei que Ele faz isso, Ele prometeu. Essa é a convicção que Cristo nos ensina quando diz: orem e no fim da oração de vocês digam amém. Digam amém. O próprio Paulo pôde sentir isso em sua própria vida. Que Deus, Ele nos guia, Ele faz o que Ele promete. E a verdade, que é o que Deus fala, está acima da realidade que nós vivemos.
Então nós vamos ser tentados em olhar para a realidade. A realidade é que, às vezes eu estou desempregado, às vezes eu estou com problemas de não conseguir confiar. Às vezes a preocupação domina o meu coração. Às vezes meus planos dão errado. Às vezes eu traço o plano direitinho, coloco no papel, eu organizo tudo e eu vejo o fim. E eu já coloco até a comemoração. O que eu vou fazer para comemorar isso? E não dá nada certo. A nossa vida é assim. Altos e baixos. Às vezes um parente morre. E Deus nos livre disso, mas às vezes um filho se desvia. Às vezes as coisas dão errado. Dão completamente errado. E nós oramos. E às vezes, irmãos, a oração que nós fazemos não tem uma resposta exata, como nós queríamos que tivesse. E nós nos frustramos porque nós pensamos, Deus precisa fazer aquilo que eu quero, que eu desejo. Está errado. Nós oramos, e a convicção é que Ele nos ouve, mas a maneira como Ele nos responde diz respeito a Ele, não a nós. Paulo pôde sentir isso na sua própria vida. Paulo sentiu isso. E ele diz, ele fala em 2 Coríntios 12, versos 7 ao 10, olha o que ele diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ouçam o que Paulo está dizendo aqui. Ele orou. Orou a Deus a respeito de algo que afligia sua alma. Ele fala, um mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. Eu orei, 3 vezes eu pedi ao Senhor. E a resposta do Senhor para mim foi, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é a resposta que nós queremos ouvir quando nós desejamos que a nossa vontade seja realizada. Não é a resposta que nós queremos ouvir. Mas a resposta foi, a minha graça te basta. E então ele vai dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E então, reconhecendo isso, não é? Que a resposta do Senhor foi que a graça basta, ele pôde se gloriar nos sofrimentos, porque ele entendeu o propósito dos sofrimentos. Ele deveria diminuir, e Cristo deveria ser exaltado na vida dele. O poder de Deus é visto, não é? Muitas vezes com mais intensidade nesses momentos. Então, às vezes, sofrer é a resposta que nós não queremos, mas é a que Deus nos dá. Paulo reconheceu isso. E nós precisamos aprender a reconhecer do mesmo jeito. A nossa convicção não pode estar baseada naquilo que nós desejamos, no nosso coração, mas no que Deus diz. E para muitos de nós ele tem dito a mesma coisa. A minha graça te basta. Para muitos de nós também ele tem dito a mesma coisa, mostrando que a sua resposta é diferente daquilo que nós desejamos. E nos chamando a confiar nele, a depositar confiança nele somente, em sua palavra. Porque se nos apegarmos ao que nós queremos, vamos nos frustrar. Deus não pensa como nós. Seus planos são perfeitos. A nossa maneira de avaliar a vida, a nossa própria vida, é falha e medíocre. Queremos julgar tudo, interpretar tudo pelos nossos sentidos. Nós somos assim. Tão arrogantes somos em nossa natureza, que vê o que as pessoas fazem, não é? Em vez de usar o conhecimento para a glória de Deus, usam para se exaltar. Os homens querem ser Deus. É assim que as pessoas agem. O Senhor está dizendo, confie em Deus, somente em Deus. Por isso o salmista pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Paulo andou por esse vale. Foi humilhado por esse mensageiro de Satanás que ele diz.
salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa era a convicção do salmista. E também era a convicção do apóstolo Paulo. A graça do Senhor basta. E ele se gloriou nisso. Sofrendo, passando pelo vale, mas ele reconheceu que o Senhor não o abandonou por causa disso. Muito pelo contrário, era ele que estava agindo ali, para que o poder dele manifestasse na vida de Paulo também. Assim também é com a nossa vida, irmãos. O Senhor nos conduz dessa forma. Por isso o salmista pode dizer com toda a convicção: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele não está preocupado com o futuro. Veja o grande desafio. É exatamente o que Cristo está dizendo para os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos em Mateus 6: não andem ansiosos pelo amanhã. Não andem preocupados com o amanhã, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Não deixem o coração de vocês demasiadamente ligado a essas coisas. Deus conhece o que vocês necessitam. Vocês oram pedindo a Deus, não porque vocês estão pedindo que o Senhor mude aquilo que iria acontecer. Você iria ser destruído, você iria passar fome, e você está pedindo socorro a Deus, que Ele mude os seus planos a respeito da sua vida. Não é isso. Cristo está dizendo: Deus conhece a sua necessidade. Ele já prometeu que ia cuidar de você. É por isso que ele dá o exemplo dos pardais, dos lírios do campo, para mostrar justamente isso. Veja o que Deus faz com a criação, com a natureza. Ele não faz com vocês também, mas é claro que faz. Por isso confiem nele. Confiem no Senhor, busquem o reino, tenham prioridade na vida de vocês, que é fazer a vontade de Deus. Todo o resto Ele vai acrescentar. O que vocês precisam, Ele vai, de fato, providenciar para a vida de vocês. O que vocês precisam. E às vezes o que precisamos não são apenas momentos de alegria. Às vezes nós precisamos chorar. Reconhecer o quão somos pequenos. E às vezes na alegria de nossas vidas nós não reconhecemos isso. E Ele nos leva ali à humilhação. Nos enviando um mensageiro de Satanás, como Paulo diz, para nos esbofetear. Para nos humilhar. Nos fazer bem pequenininhos. Para reconhecer a nossa realidade. É isso que Ele faz. E a convicção do salmista, que deve ser a nossa convicção, é de que nós temos completamente o nosso futuro garantido. Isso não nos isenta de responsabilidade, mas nós podemos confiar que o nosso pastor nos conduz. O futuro não depende de nós. O futuro não está em aberto. Nós não estamos construindo o futuro com Deus. Não existe isso, irmãos. O futuro está nas mãos de Deus, pertence a Deus. É determinado por Ele. E esse futuro, Ele já garantiu. Essa é a convicção de um crente. Nós precisamos de fato nos agarrar a isso. E é por isso que Cristo diz: digam amém. E que não sejam palavras vazias. Digam amém. Pela convicção que vocês têm, que Deus ouviu vocês. O Deus que prometeu cuidar de vocês os ouviu. Da maneira como Ele quer, por sua sabedoria eterna, Ele vai operar na vida de vocês. Mesmo que vocês não entendam isso. Mas a vontade dEle manifesta. Que você orou, às vezes nem entendendo tanto, mas o Espírito Santo te assistindo em suas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Não é? Fez com que essas orações, de fato, tivessem coerência. E Deus deu exatamente aquilo que nós precisamos. E qual a razão, então, para tamanha confiança? Para confiar no Senhor dessa forma? O ponto central é esse, o que nós falamos no início. Deus é fiel. Nós não estamos confiando em homens. Deus não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu no passado, o que Ele prometeu para o seu povo, os seus decretos eternos, Ele não se arrependeu jamais de nenhum deles. É um plano perfeito. E podemos então testemunhar finalmente toda a fidelidade do Senhor em toda a história. Por isso é que Paulo vai dizer, mais uma vez, em 2 Coríntios 1:20, ele fala: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por Ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Em Deus está o sim e o amém. A vontade do Senhor, de fato, é abençoar o seu povo. É conduzir o seu povo pelos seus caminhos. É isso que o Senhor tem feito. Fazendo com que todas as coisas cooperem.
tal como o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nada me faltará. Paulo diz, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a convicção que devemos ter, irmãos. É por isso que podemos ler nos Salmos 33 e verso 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Essa é a convicção que o Senhor nos dá por meio de sua palavra. Quando dizemos amém, então, precisamos ter isso em mente. Não nos apegar às nossas fraquezas, porque nós somos falhos mesmo, mas confiar em Deus, unicamente em Deus, irmãos. Por isso dizer amém deve ser algo que expressa a verdadeira fé do nosso coração. Verdadeira fé em Deus, não em nós mesmos. Apesar do que nós sentimos, o que Deus diz é a verdade, não o que nós sentimos. Essa é a grande realidade. Apeguemos-nos então a essa verdade, irmãos. A fé bíblica é essa. Tenho certeza de que Deus ouviu a minha oração. É o consolo. Por que você acha que Ana orou e chorou diante do Senhor? Ainda que o sacerdote Eli estivesse zombando dela, achando que ela estava bêbada. Por que ela estava ali orando, chorando, clamando a Deus? Porque ela tinha dúvida? Porque ela não confiava em Deus? Ou porque ela queria mudar os desígnios de Deus? Não. A oração sincera de um cristão é por convicção de que o Senhor ouve. Se eu não tiver convicção de que Deus ouve minha oração, então a oração será um tiro no escuro. A oração será um jogo da sorte, não é? Um jogo da sorte. E se um cristão olha para a oração a partir dessa perspectiva, ele está bastante errado. Essa oração é uma oração incrédula. Eu não tenho certeza de que Deus vai fazer o que eu quero. Nunca terei. O que eu acho que é bom para mim, nunca terei. Mas uma certeza eu tenho. Ele ouviu o que eu clamei. Essa é a convicção bíblica. Por isso o salmista ora. E ele conclui a sua oração assim. Bondade e misericórdia. Olha o amém do salmista. A palavra amém significa verdadeiramente, certamente. É uma certeza. Olha o amém do salmista. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha a convicção desse homem. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Talvez alguém possa pensar assim: pastor, eu não senti muito essa misericórdia. Não. Você está de pé. Não, mas tem um parente meu que também é fiel, é crente, ele ama o Senhor. Aquele irmão tão fiel, adoeceu de uma doença que não tem cura. Aquele irmão, aquela irmã tão fiel, aquele irmão perdeu o emprego. Aquele irmão está sofrendo, olha, está apanhando. Aquele irmão está lutando contra fraquezas e parece que não está prevalecendo. Aquele irmão está sofrendo. E eu penso, não, que misericórdia é essa? A questão é, para entendermos essa misericórdia, você continua, mesmo que em pedaços, prostrado, chorando, mesmo angustiado, pedindo a Deus por misericórdia, clamando ao Senhor. O que você está fazendo aqui? Se estamos de pé, essa é a prova viva da misericórdia de Deus. Se estamos aqui reunidos como igreja, essa é a prova viva da misericórdia de Deus. Que prova mais eu quero ver? Essa é a razão do porquê eu levanto todas as manhãs. Até hoje, irmãos, nós concluímos todo um ano. Olha, amanhã, no último dia do ano, não é? Nós vamos completar 365 dias em que Deus garantiu para nós o ar, o alimento, nos humilhou para nos esquecermos da graça dele, não nos esquecermos da graça dele e da necessidade que nós temos dele, e nos manteve na igreja. Nós podemos olhar para os nossos irmãos e ver que eles estão aqui.
E os que não estão aqui, passando por alguma dificuldade, estão vivos e são membros da igreja e amam o Senhor também do mesmo jeito. Mesmo ainda passando por dificuldades ou apanhando por causa de pecado, estamos aqui. Se um dia, não um dia, um minuto, vivêssemos sem a misericórdia de Deus, estaríamos acabados. A convicção do salmista não é uma loucura, ele não está atirando no escuro, ele fala da verdade. Como Jeremias nos diz em Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essa é a convicção do salmista, ele está dizendo justamente isso, bondade e misericórdia, certamente, essa é a minha convicção, me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Nós podemos ser gratos a Deus reconhecendo essa graça, irmãos. E então a convicção dele, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. É por isso que você crê que você é salvo. Apesar da salvação falar sobre algo futuro escatológico, você crê que você é salvo. Apesar da salvação para nós hoje ser apenas uma esperança, estamos esperando algo, porque somos pecadores ainda, e a salvação diz respeito à consumação de todas as coisas, a sermos de fato feitos de maneira perfeita à imagem de Cristo. Ainda assim, hoje, pela fé, nós temos essa convicção. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Concluo lendo alguns textos dos Salmos. Salmo 36, verso 5. O salmista diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. A fidelidade do Senhor, nós podemos enxergá-la longe, perto e longe. Ela vai daqui até lá, ela não tem fim. Essa é a comparação do salmista sobre a fidelidade e misericórdia de Deus. Ainda lemos também em Hebreus 10 e 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Ou seja, nós não cremos, não é? Nós não professamos a fé em Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, nós cantamos isso. Então nos apeguemos a essa verdade. Esse é o amém da igreja. Ter convicção. Pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, verso 23. Né? Ainda em 2 Timóteo 2 e 13, nós lemos: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vê, o amém que Cristo nos ensina não é uma convicção tola, é uma convicção baseada em Deus. Deus é fiel. Eu posso confiar nele porque ele é fiel. Ainda que as circunstâncias mudem. Olha, irmãos, eu posso estar mal, de verdade. E o texto diz, veja, se somos infiéis, às vezes, sim, eu não estou vivendo infidelidade. Às vezes eu estou caindo mesmo, eu caí como miserável. O que Paulo está dizendo? Se somos infiéis, ele permanece fiel. Nós pecamos todos os dias. Se não fosse a fidelidade do Senhor, o primeiro pecado, nós já teríamos saído da igreja. Se não fosse a fidelidade do Senhor, pelo primeiro pecado que nós cometemos depois, assim que, já no mesmo dia do batismo, né? Fomos batizados ou fizemos uma profissão de fé, nesse mesmo dia, teríamos deixado o Senhor. Não suportaríamos isso. Israel, quando saiu do Egito, foi assim. A geração que saiu foi infiel, desde quando atravessaram o Mar Vermelho. E durante 40 anos foram dizimados. Não chegaram. E Deus poderia ter destruído toda a nação. Por que não destruir toda a nação de Israel agora? Mas não. Os infiéis morreram. Mas Deus preservou o remanescente fiel e por sua fidelidade os fez entrar na terra prometida. Essa é a fidelidade do Senhor. Se somos infiéis, ele permanece infiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Essa é a grande realidade. Portanto, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, o Evangelho, a promessa do Senhor,
é a verdade, independente da realidade que nós vivemos. Nós não podemos andar pelo que vemos. É como nós lemos em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Esse é o caminho do povo de Deus. Estamos agarrados à promessa do Senhor. Não confiemos então em nosso coração, em nossa capacidade, mas confiemos, irmãos, não é que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a confiar em Deus, é o mesmo que nos assegura, nos dá toda a certeza, a convicção. Ele é o nosso amém, Ele é a nossa convicção, a nossa certeza de que Deus o Pai nos ouve. Ele nos abençoa segundo a sua vontade. Amém.